Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a segunda aula de Introdução à Física. Quem não assistiu a primeira aula, volta ao canal, assista a aula para acompanhar direitinho a aula de hoje, tá ok? Bom, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe as aulas ao amigo. Eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, vem comigo aqui. Vamos lá? Bom pessoal, tenho aqui o seguinte, definição muito importante na introdução da física. É saber a diferença entre a ciência física e a química, que eu disse na aula passada, que ela tem uma correlação muito grande, né? Então, o que vem a ser física? A palavra física vem do grego physis, natureza. Ela é a ciência que se propõe a descrever e a compreender os fenômenos que ocorrem com a matéria, que é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, e a energia no espaço e no tempo, ok? Então, essa é a definição de física importantíssima. E o que é química? Química é a ciência que se propõe a descrever e compreender os fenômenos que ocorrem dentro da matéria, então influencia os átomos, né, que formam as moléculas. Estuda as diferentes substâncias e o modo como elas interagem. Então eu tenho aqui fenômenos físicos e existem também os fenômenos químicos. Vamos ver o que são os fenômenos físicos. Não alteram a natureza da matéria. Por exemplo, vamos ver essa animação aqui. Quando você rasga um papel, você não alterou os átomos do papel, né? Os átomos que formam as moléculas que formam a celulose, por exemplo, que está no papel. Você só fez uma ação física, né? Não desestruturou nada do conteúdo químico, da composição química do papel. Nesse exemplo do vídeo, quando rasgamos uma folha de papel, estamos provocando um fenômeno físico. Outro fenômeno é quando derretemos água, por exemplo, gelo, aquecemos e fervemos água, estamos provocando fenômenos físicos, pois não mudamos a substância. Ela é sempre água em qualquer estado que se encontra, né? Então as mudanças de estados é chamado de mudança de estados físicos, por quê? Porque não desestrutura a composição química da substância. Por exemplo, você passar de água para gelo, ele está sofrendo o quê? Solidificação. De sólido para líquido, fusão. Todas essas mudanças de estado, de líquido para vapor, vaporização, depois ele passa de vapor para líquido de novo. Aí sofreu uma liquefação. Então, todas essas mudanças de estado é chamada de estados físicos porque não desestrutura a composição química da substância. Então, o fenômeno físico é reversível. Ele volta a ser o que era antes, ok? Bom, vamos voltar aqui para fenômenos químicos. Alteram a natureza da matéria. Por exemplo, se você queimar um papel, por exemplo, você tem um documento sigiloso, você não quer que ninguém veja, você queima, pronto, você perdeu ali, não tem como você recuperar, ok? Então isso aí é um fenômeno chamado fenômeno químico. No vídeo, quando queimamos um pedaço de papel, não haverá mais papel no final da combustão. Novas substâncias aparecerão, porque Lavoisier diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então a queima aqui se transformou em outra substância. Isso configura um fenômeno químico. Você desestruturou as moléculas da celulose que formam o papel. Outro exemplo é a hidrólise da água, que gera hidrogênio e oxigênio. Depois que você faz a hidrólise da água, vocês vão ver isso aqui em química, a hidrólise, você transformando em gás hidrogênio e gás oxigênio, eles não voltam a ser água mais, ok? Então são fenômenos chamados fenômenos químicos. Bom, então eu tenho aqui, na física, na química e nas outras ciências, os acontecimentos que transformam os corpos, quer em sua composição, quer em sua posição no universo, são denominados fenômenos. Então, tanto os fenômenos químicos como os físicos, tudo que acontece, mesmo que não altere a composição ou altere a composição, é chamado de fenômenos. Em ciências, fenômeno não precisa ser algo incomum, fora do normal. Basta que seja um fato observável da natureza ou provocado experimentalmente. Então, não necessariamente um fenômeno é uma coisa excepcional. Pode ser uma coisa natural, tá ok? Um raio que cai é um exemplo de um fenômeno. Fenômeno, aqui ó, energia elétrica passando para raio, puxou e jogou toda a corrente elétrica para a Terra, né? Para as pessoas que estão dentro do prédio não sofrer choque. Então tem aqui, vejamos outro exemplo de fenômeno. Clique no botão aqui, ó. Pessoa pulando de butt jump, né? Então isso é um fenômeno também físico, né? Nada que não seja natural. A física é uma ciência que abrange muitos assuntos. Por razões didáticas, a física do ensino médio se dividiu em... Bom, a física, como é muito grande, foi dividida da seguinte forma. Em mecânica,
A mecânica é a parte da física que estuda as características dos movimentos dos objetos em todas as situações e as forças que os provocam, sendo dividida em cinemática, dinâmica e estática. Então eu tenho a mecânica se divide em cinemática. Então, por exemplo, a cinemática estuda os corpos em movimento, mas não se preocupa com o que originou o movimento. É a parte da mecânica que descreve os movimentos sem se preocupar com as causas que provocaram o movimento. Por exemplo, esse carro aqui, não me interessa o que provocou o carro entrar em movimento. Eu vou estudar só apenas o movimento. Então isso é cinemática. A dinâmica já estuda os corpos em movimento e as forças que levaram o corpo a entrar em movimento. Então na dinâmica, por sua vez, estudaremos as causas do movimento que descrevemos na cinemática. Entrará em jogo um conceito fundamental, o conceito de força. Varie a força de cada um dos robôs e observe o que acontece. Veja que os dois robôs têm cada um uma força da esquerda e um que está na direita, o robô da direita. Vamos aumentar a força da esquerda e veja que o corpo, que é a caixa, começa a andar para a direita, porque a esquerda tem mais força que a direita, o robô da esquerda tem mais força que o robô da direita. Então isso é dinâmica, estuda os corpos em movimento e suas causas, quer dizer, usa as forças. A estática usa os corpos em equilíbrio, quer dizer, parados. Esse capítulo, por sua vez, voltará sua atenção para os corpos e sistemas que se encontram em equilíbrio. A palavra estático já está dizendo parado. Quando você vê a estátua de uma pessoa famosa numa praça pública, é porque ela foi famosa, então se faz um monumento, então se dá o nome de estátua, né? Que vem da palavra estática. Então, quando os corpos estão em equilíbrio, né, estão parados, é graças a um sistema de forças que estão conseguindo fazer ter resultante de forças igual a zero, onde a soma de todas as forças sendo zero, o corpo está em repouso, para um referencial. Termologia. Na termologia, estuda-se o calor e as consequências de sua ação nos diferentes corpos. Muito importante, vai ensinar o que são os termômetros Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Estuda também as formas de calor, as leis da termodinâmica, primeira e segunda lei da termodinâmica. A óptica. Existe a óptica geométrica. Esse capítulo da física vai realizar o estudo dos fenômenos luminosos, sem a necessidade de um conhecimento prévio das teorias sobre a natureza da luz. E a óptica física. Nesse capítulo da física vai estudar os fenômenos luminosos utilizando conhecimentos prévios das teorias sobre a natureza da luz. Então, muito importante a óptica, né? Estuda a luz, a geometria da luz. As ondas. Esse capítulo vai estudar os fenômenos da física que tem sua explicação através da teoria das ondas, né? Muito interessante também. Nós vamos ver tudo isso aqui para o vestibular. Acústica também, que é o som. Nesse capítulo estarão em foco os fenômenos ligados à formação de sons e propagação. Por exemplo, o morcego, ele emite um som, quando bate no anteparo, o som volta em forma de eco até o ouvido dele. Aí ele sabe a distância que está do anteparo, então ele consegue driblar os obstáculos. Eletricidade. Esse capítulo da física vai estudar a eletrostática, cargas elétricas em equilíbrio, eletrodinâmica, cargas elétricas em movimento, eletromagnetismo, ramo da física que relaciona os fenômenos elétricos e magnéticos, muito importante. Então, nós temos aqui toda a parte da física para estudar. Então, nessa segunda aula de introdução, eu passei para vocês o que são fenômenos físicos e fenômenos químicos e como se divide a física, né? Se divide em mecânica, estática, óptica, termologia, eletricidade. E a mecânica se divide é uma subdivisão, se divide em cinemática, dinâmica, estática e hidrostática. Bom, por hoje é só. Vamos lá para a terceira aula de introdução, que vai ser as unidades de medidas, que vai ser a base para nós começarmos cinemática. Bom, por hoje é só. Vejo vocês no canal. Até mais. Tchau.